Olá, pessoal! Olá, pessoal! Nesse vídeo nós vamos falar sobre a jornada de união das chamas gêmeas. Nós estamos criando várias coisas interessantes aqui para vocês e esse tema, para a gente neste momento, é um tema que está vindo muito forte para a gente criar um movimento energético de união. Então, eu até trouxe a gente falando sobre nós precisamos do feminino agora nos unir, né? E esse processo é para trazer a manifestação do amor ao planeta Terra. Porque a jornada, a gente vai falar um pouco aqui sobre o processo da jornada de união das chamas gêmeas nesse vídeo, ela se dá para uma coisa muito importante. Desde quando você tem consciência que está numa jornada ou que está numa dinâmica até a união, tem um aspecto, uma energia, uma coisa muito importante, que é o amor incondicional. E esse processo é para desenvolver o amor incondicional. E ele se dá numa dinâmica, ele se dá de uma maneira. Então é isso que nós vamos falar aqui nesse vídeo. E nós temos uma surpresa para vocês. Muito bem. Uma coisa que a Sheila já introduziu na conversação e que para mim é o mais importante, o mais relevante e o que eu mais experiencialmente vivenciei é o fato de a união traçar como se fosse entre partes, entre fases. Uma parte é quando as contrapartes elas literalmente não sabem uma nada da outra, não se conhecem, não tem nenhum tipo de vínculo. Dentro disso pode ter muitas coisas, não estou abordando isso neste momento. Outra fase em a qual há uma união, uma conexão. Dessa conexão surge uma união e o máximo degrau que é o que Sheila e eu nós estamos posicionados para que isso aconteça, e eu entendo um movimento surge para isso, para nós como seres indivíduos, cada um entrar nesse movimento de desenvolvimento para, em última instância, em último degrau, você possa entrar em fusão com a sua contraparte, a sua chama gêmea. Por que é que isso é tão desejado, tão almejado, tão fervorosamente requisitado no planeta? Porque a quantidade de energia amorosa que surge de uma fusão de duas contrapartes, a união, a fusão, a volta a entrar em fase com a energia primordial, com o todo, o reconhecimento de Deus, da fonte criadora em você, em sua contraparte, em os dois como um só, e os dois como um só com a fonte. Isso é o que faz toda a diferença. Isso é o que de alguma forma as pessoas, a humanidade procura e nem sabe que procura isso. É tão profundo, é tão forte que isso é o objetivo na volta a casa mesmo, assim. Só que para isso acontecer, algumas coisas antes disso acontecem, não deveriam acontecer. E um pouco disso que nós estamos trazendo no canal, nós estamos compartilhando com vocês, nós estamos incentivando, nós estamos de alguma forma... Porque dos objetivos do encontro, da união e da fusão das chamas gêmeas não é viver o romance. Não, o objetivo
das chamas gêmeas não é viver romance, embora tenha romance, mas o objetivo principal é você estar tão alinhado quando chega nesse momento de fusão com a fonte, com você que tá com a sua outra parte unido, que não tem como você não trabalhar para Deus. Não tem como. Esse é o objetivo, uma missão espiritual. Então, a jornada de união das chamas gêmeas não é uma jornada de romance, é uma jornada espiritual. E essa jornada espiritual, ela passa por algumas fases, que não é linear. Por isso que a gente fala aqui, gente, essa coisa da fase 1, encontro, a 2, não sei o que lá, isso e aquilo, que tem 8 coisas aí que as pessoas falam, isso já está obsoleto. Existiu em algum momento, em um processo de evolução da humanidade, mas nesse momento em que nós estamos numa fase de despertar espiritual, não é mais dessa maneira. Muda e a gente precisa soltar o que é o velho e se abrir para o novo, para que essa união e trazendo a fusão aconteça. Porque se fica preso no velho, a gente não se abre para receber o que Deus está enviando para a gente. Então, a jornada das chamas gêmeas, a jornada de união, é uma jornada espiritual, é uma jornada profunda. E aí, enquanto você estava falando, amor, me veio umas coisas aqui. A gente recebe muitas pessoas, porque a gente deixa o nosso WhatsApp disponível aqui no canal. Então a gente recebe muitas pessoas que vêm perguntar o que a gente acha, e ela vem falando, ela declara ali pra gente, né? Ela fala o que está acontecendo na caminhada dela. E, gente, a gente dá consultoria de graça praticamente pelo WhatsApp, tá? E aí o que acontece? A gente vê muitas, inclusive os nossos alunos também, pessoas falando assim, eu não aguento mais. É muito sofrimento, tá doendo muito, eu não aguento mais, eu quero esquecer esse negócio de chama gêmea. Me veio isso, entendeu? Na hora que você tava falando. Porque assim, de fato, tem um momento que dói muito. Por que dói? Essa é a questão. E ter consciência do processo para não sofrer. Tá? A dor liberta o quê? Por que dói? Então isso é importante, né? Que a gente vai falar um pouco mais sobre isso depois, mas você que está passando por esse processo de dor, que a gente vê muitas pessoas falar com a gente, eu quero te convidar para você olhar para isso de uma maneira diferente. Olhar para isso assim. Todos vocês que estão, todos nós estamos numa jornada de chamas gêmeas. Aquela pessoa que nem imagina, como o Gonçalo trouxe, que existe isso, que está vivendo um relacionamento com a sua alma gêmea, ou que é kármico, ou não importa, e que ela está num casamento lá abusivo, uma série de situações que ela está precisando passar. Começa a observar que essa pessoa, a nível de consciência, ela está aqui. E você, a nível de consciência, está aqui. Na sua evolução espiritual, no seu despertar. Então, você já descolou disso. Porque eu lembro que quando eu passei pelo meu despertar espiritual, e foi antes de encontrar o Gonçalo, em um momento, eu tive a união espiritual com a minha contraparte. E uma coisa que me ocorreu naquele momento eu não quero ter nenhum tipo de relacionamento que não seja o que Deus quer para mim e o que é real mesmo, a realidade divina.
Pra mim, todos os outros tipos de relacionamento não faz mais sentido. E olha que eu tinha 45 anos, 46 anos, e vinha passando por milhares de relacionamentos abusivos na minha vida, por causa de várias situações que eu já vivi, como eu já trouxe pra vocês. E pra mim ali eu tava tranquila se nada acontecesse em relacionamento na minha vida. Eu ia viver o meu propósito de vida, o meu trabalho, enfim. Então, você pode olhar dessa maneira, porque você já está numa jornada. Essa jornada tem o objetivo da sua elevação espiritual, da sua cura e de uma missão espiritual. Que a fusão e a união, ela é para isso. Quando eu e o Gonçalo vivemos a fusão, para quem não sabe, a gente viveu esse momento de fusão e nós explicamos o que aconteceu num dos vídeos aqui. Era a fusão com Deus, era viver Deus, era sentir Deus. Não tem como, depois de passar por essa experiência, que a gente achou que essa experiência ia ficar de eterno. É à vontade. Né? Porque é uma explosão de amor de Deus, assim, tão gigantesca que aí as palavras não encontram, a gente não encontra a palavra para explicar o que é aquilo. Não tem como depois você ficar assim, eu vou continuar trabalhando no setor do banco ou algo que não faz sentido com a sua própria consciência. Assim, quando a consciência expande, ou seja, por que a consciência expande? É porque entra dentro, digamos, de você, se fosse assim, entendido como uma parte limitada, assim, delimitada, entra na quantidade de informação da vida, da realidade que você expande. Isso acontece com detalhes no dia a dia e acontece com grandes fusões. Um detalhe qual é? Você está começando a se relacionar com pessoas. Você vai comer com um cara e você vê que um cara trata você de um jeito X. Aí você vai comer com outro cara e você vê que o outro cara tratou você com uma amabilidade, cavalherosidade, com cordialidade. Ou uma mulher, vamos trazendo para falar também para o homem, embora eu sei que aqui poucos homens têm, uma mulher tratou você com outro tipo de, digamos, com respeito, com carinho, com cuidado, com amor. Esse tratamento é informação. Essa informação entra em você. Essa informação que entrou em você expandiu sua experiência de vida. A sua experiência nunca mais você não tem como esquecer disso. Você não esquece disso. A sua percepção não esquece nunca mais disso. Então, como você não esquece isso, o que pode acontecer com o que a gente já vê muitas pessoas que acontecem? Elas tentam esquecer. Como? Elas compram um tapete imaginário na sua própria consciência e acham que colocam embaixo do tapete isso. Tipo, deixa colocar essa questão de chama gêmea, essa história de não sei o que, deixa ali, eu vou viver a minha vida. A sua vida foi manifestada pela fonte para você se fundir com essa outra parte que você está achando que você pode deixar de viver a sua vida com ela. Não tem como. Uma hora, tarde, mais logo, mais cedo, você vai, se todo seguir igual e a existência continua e o planeta não some tudo, coisa que não vai sumir, você uma hora vai dar de cara com essa contraparte, porque eletromagneticamente você está destinado a isso. Então, se você foge, não tem problema, é só atraso, é só evolução, ou pelo menos atraso. Né? E esse atraso gera o quê? Aumenta o sofrimento. Porque aumento da dor e sofrimento. Não tem como esquecer isso. Não tem como aquele flashback do Men in Black, assim, pshum, acabou, esquece. Por quê?
Porque se você já passou por alguma experiência, você vai minimamente saber que você sente um vínculo, sente uma emoção, sente um laço afetivo, um laço energético que não consegue nem explicar, porque não é uma questão que esteja a nível consciente, racional, mental, egoico. A sua contraparte tem a ver com toda a sua estrutura atômica, energética, que ela está vinculada eletromagneticamente com toda a outra contraparte. E se isso fosse diferente, não teria aquele, digamos, experimento do efeito fantasmagórico à distância de Einstein, ou a explicação de que quando o spin da partícula se mexe aqui, se mexe a posição do spin, não importa onde seja, se está a bilhões de anos-luz, está conectado. Se isso acontece com um relacionamento qualquer, imagina como é a sua relação com a sua contraparte. Então é muito forte isso e é pouco interessante você querer esquecer disso. Nós sugerimos. Einstein dizia: uma mente que se abre uma ideia jamais volta ao seu tamanho original. Então não tem como voltar, quero apagar que eu tô numa jornada de chama gêmea. Não tem como, porque é um chamado espiritual para o seu despertar espiritual. Porque o processo da jornada para a fusão passa pelo despertar. Ele não é linear, mas passa pelo despertar. É nesse despertar que a consciência ela abre para a espiritualidade de uma maneira tão grande que você sente que não tem como você fazer outra coisa na sua vida, a não ser quando você se unir mesmo e se fundir ou se unir, a união mesmo. E quando você está separado num processo de rejeição a isso, não há esse despertar. E esse despertar, ele acontece aí tem um processo que precisa da cura, que isso também faz parte da jornada das chamas gêmeas, ok? Porque para despertar espiritualmente, precisa da cura. Para se fundir, precisa da cura. Para viver essa união, precisa da cura, né? Então, não é uma jornada linear. E aí o que acontece? Esse despertar, ele cria uma consciência da sua missão aqui no planeta, do seu trabalho aqui, que a gente vai falar mais sobre isso, que você tem uma peça do quebra-cabeça e a sua contraparte tem a outra peça do quebra-cabeça e aí monta o quebra-cabeça, que é o que vocês vieram para fazer. Então é isso que eu e o Gonçalo estamos fazendo aqui. Nós nos unimos e entramos na consciência da jornada da chama gêmea, porque a gente não tinha consciência nenhuma. Moço. Aí, quando a gente fala sobre isso, eu começo a lembrar que, durante todo o meu período até encontrar o Gonçalo, né? Eu lembro que eu falei pra ele quando a gente se encontrou e teve a fusão, que a sensação que eu tinha é que eu tava procurando ele. Lembra disso? Sim, e isso que você está trazendo, que vem essa palavra do inconsciente, é porque isso é o que está carimbado no espírito. Exato. Mesmo. É porque, inconscientemente, parecesse que há uma procura. É pela eternidade. Até quando? Até você funcionar. Na hora que funcionou, se lembra aquele momento quando a gente estava, que a gente dizia, cara, é para isto que eu nasci. É muito louco, porque assim, é para isto que eu nasci. Parece que toda a minha vida... Você falava isso, né? Toda a minha vida foi para poder entrar em fusão com Deus. Só que como que entra em fusão com Deus? A forma mais que
através dessa fusão com a contraparte. Então, há como internamente, eu acredito, pelo que a gente vem vendo, no feminino, isso está muito mais latente, está mais perceptível. O homem, o masculino, só se tivesse, não sei o que tem que acontecer para que ele esteja em uma como sensação de parece que eu estou procurando algo. O homem é porque o aspecto do feminino é diferente do aspecto do masculino, sim. O feminino é mais interno. Só que quando aconteceu, naquele momento, a clareza, a determinação, o posicionamento, as atitudes, o comportamento, digamos, meu no masculino era tipo inamovível, assim, tipo, é isso, ponto. Sim. E um dia antes eu não fazia nem ideia aquilo que era nada. Então... E sabe que interessante? Virou uma conversa aqui, né, gente? Acho que é legal a gente até deixar gravado isso, porque eu e Gonçalo, a gente conversa, a gente estuda muito sobre esse tema e sobre o que aconteceu com a gente, o que a gente vê com os alunos, o que a gente vê com as pessoas que entram em contato com a gente. Então a gente estuda, a gente trabalha esmiuçando, porque assim, isso que você está falando, me veio essa lembrança, que eu passei todo o meu período de vida procurando você. Era uma sensação. Então eu conheci um cara, eu tava procurando, aí não é ele. Aí eu conhecia outro, não é ele. Era assim, eu conhecia outro, nossa, aí achava que era e não era. Até que aconteceu a fusão. E aí não teve não há resquício de nenhuma dúvida. Tem pessoas que chegam nos vídeos e comentam assim, nossa, eu sinto que eles são almas gêmeas. Gente, assim, imagina, por isso que acontece que muitas pessoas se perdem nessa jornada, porque vão pedir opinião do outro. Se a pessoa que ela encontrou é realmente sua chama gêmea ou não é a sua alma gêmea. Imagina se a gente acreditasse nessas pessoas. A gente ia estar lascado. A gente não tem nenhuma sombra de dúvida que nós somos chamas gêmeas, pelo que nós vivemos. Não tem como tirar isso de dentro de nós. Não tem como. É que eu falei agora. Quando a informação entra no campo e a consciência expande para o que a gente experienciou, vai ter 75 comentários dizendo chama gêmea, não sei, é alma gêmea, não sei o que. Tudo bem, a gente vai olhar esse comentário, não vamos continuar pensando o mesmo que a gente pensa e vendo que é importante que essa pessoa, ao invés de estar sentindo num outro, esteja sentindo nela mesma, para poder ela fazer sua jornada. E nós estamos muito felizes de que essa pessoa esteja escrevendo nesse comentário, assistindo o teu vídeo, porque ela está assistindo. E o que está sendo falado entra no campo e vai edificando, mesmo que possa não tipo concordar, a gente não está aqui para que ninguém concorde nem para agradar ninguém, estamos compartilhando a experiência nossa. Eu lembro que quando a gente abriu o canal, antes até um pouco da gente abrir o canal, bem pouquinho antes, eu conversei com a Joyce, né, do canal 144 mil. E a gente conversou junto com ela. E aí ela chegou e falou pra gente que ela ainda não tinha visto um casal se fusionar. Que as coisas que ela estava recebendo e o que ela estava gravando, o que ela estava trazendo, a gente estava ali para provar para ela que aquilo realmente existia. Que é real, né? Então, se tem casal que se fusionou, procura a gente, que a gente quer saber o que vocês viveram, né? Porque até então a gente viveu o que a gente viveu e tá registrado, a gente pode até depois trazer nessa jornada de união das chamas gêmeas, que o propósito é a fusão. A gente vai falar mais da nossa fusão e da experiência, dos detalhes do propósito disso. Então assim, você que está nessa jornada, mesmo se você está na fase de dor, não sofra. Amplie um
um pouco mais a sua consciência para você perceber que isso faz parte do seu despertar espiritual e que você está mais consciente da sua jornada espiritual do que a grande maioria das pessoas do planeta Terra, gente. Muito mais perto. Que estão dormindo, estão vegetando, estão como zumbis, não sabem nem o que estão fazendo aqui, o que está acontecendo nesse planeta, entendeu? E olha, eu tô arrepiada, porque assim, a coisa mais divina, que foi o que o Gonçalo trouxe, a jornada da alma, é a jornada da fusão para viver o amor. O amor é Deus, para ser a expressão divina. É isso que toda alma busca, independente daquele que está como zumbi, ou você que está consciente que está numa jornada, que está numa dinâmica. É isso que, no fundo, nós buscamos. Por que que existe tantos filmes sobre amor, tantos livros sobre amor, tantos poemas de amor, tantas coisas que, na verdade, esse amor humano não é o real. O real é o amor divino. E a gente precisa, nessa jornada, o que é interessante é ter consciência que todo o processo é para experimentar, é viver este amor divino que não se viveu ainda. Que não tem nenhuma comparação e nenhum resquício de amor humano. É totalmente diferente. Então, nós, esse mês, estamos entrando nesta jornada para criar a energia e o movimento da união das chamas gêmeas. Nossa, eu fiquei até arrepiada agora. E vai ser muito lindo isso, gente. Eu fiquei até emocionada. Isso... Porque quando eu e Gonçalo... Ai, gente, desculpa, eu até me emocionei. Quando a gente viveu essa experiência de fusão, a gente falava assim: nossa, eu queria tanto que as pessoas vivessem isso. Lembra? Como que a gente vai explicar? Como que a gente vai fazer para que as outras pessoas também vivenciem nisso? Né? Sim. Não vou falar o mundo todo, que seria... Mas se uma quarta parte do planeta vivesse essa experiência por 30 segundos, o planeta muda em 24 horas. Muda. Porque o padrão de frequência vibratória, ele se eleva a um nível de consciência onde... Imagina, um quarto da população do planeta hoje daria aproximadamente uns 3 bilhões. Mais ou menos. 2 é alguma coisa. Imagine 2,5 bilhões de pessoas que levam a sua consciência a outro patamar de experiência, de ser. A sua identidade nunca mais vai voltar a ser a que era. Vai entender, por isso se vai estar presente, vai saber que é uma expressão, uma partícula infinitesimal da fonte criadora. O que a partir disso vai acontecer em comportamentos na humanidade. Isso é uma cascata assim, tipo, que nem a garganta da China lá que estão jorrando água que muda a rotação do planeta. É muito forte. Por isso que muitos falam que a grande energia de amor movimentada nesse processo de despertar e ascensão espiritual que o planeta Terra e todos nós estamos vivendo, vem muito... Tem gente que fala que vem exclusivamente das chamas gêmeas. A gente não estudou sobre isso, a gente ainda não recebeu nenhuma informação da espiritualidade sobre isso, então não vou dar nenhuma opinião. Mas essa energia de amor é tão forte,
tão forte que ela é como se fosse uma bomba atômica ou milhares de bombas atômicas, entendem, gente? Então você que está nessa jornada, se estiver doendo, busque ajuda para amenizar um pouco. Esteja com a gente nessa jornada que nós estamos criando agora nesse mês de maio. E o que significa isso, então, né? Nós vamos fazer uma série de vídeos que eu não vou falar que vai ser todos os dias, mas a gente vai trazer muitos vídeos para falar sobre esse processo de jornada para a união e para a fusão. E então, vai ter alguns detalhes aí importantes. O mês da união das chamas gêmeas é o mês de maio, não sei por que veio esse mês, né? Enfim, a espiritualidade que trouxe. Então nós vamos fazer uma série de vídeos. Vocês podem até dar ideias de temas que vocês querem estudar mais, desenvolver mais, aprender mais, que a gente vai trazer para vocês, tá? A gente já tem uma lista aqui que a gente vai gravar. E além disso, nós disponibilizamos um material gratuito que tem como título A Jornada de União das Chamas Gêmeas. Esse material é um material sagrado. Por quê? Porque é um material que é um e-book, que é uma canalização de um mestre ascenso, que ele fala sobre o processo da jornada de união até a fusão e o propósito, que é a missão que essas duas contrapartes veio para fazer. Então nós estamos disponibilizando esse material para vocês e uma meditação que foi canalizada por nós dentro do treinamento que nós damos, que é a Fusão do Amor. Nós canalizamos, veio a canalização dessa meditação para manifestar a união no templo sagrado das chamas gêmeas em Arquituros. Então tem uma meditação lá muito poderosa, muito forte, que ela se dá dentro do templo sagrado de união das chamas gêmeas. Então, para você acessar esse material, você clica no link abaixo que tem aqui e faz a sua inscrição que você acessa o material gratuitamente. E a gente vai disponibilizar também um grupo para esse mês, para a gente fazer esse movimento, e como uma comunidade que a gente vai criar ali um movimento para a gente trabalhar, discutir, expandir e sobre a jornada de união das chamas gêmeas. Compartilha esse vídeo com as suas amigas, com seus amigos, porque ajuda as pessoas a expandir um pouco mais a consciência. De repente ela pode estar precisando, ou ajuda ela a expandir um pouco, sai da dúvida, sai da dor, enfim. Vamos fazer um movimento de união, gente. Não vamos guardar as coisas só pra gente. Porque imagina se a gente vivesse isso, eu e Gonçalo, e aí fosse viver a nossa vida normal, dando as nossas mentorias como a gente já dava antes, sem falar da nossa jornada de chama gêmea, da nossa jornada de união e fusão. Ia ser muito egoísmo da nossa parte fazer isso. Muito egoísmo. E acontece que quando a gente, voltando ao assunto, quando a gente experimenta a expansão disso, não tem como a gente ficar botando todo. A Sheila veio assim, nossa, veio para abrir um canal. Um canal? Sim, como? Missão da chama gêmea. Missão da chama, isso mesmo. E a gente vamos falar, vamos fazer, é isso mesmo, a gente tem que fazer. Acabou. Aí virou, ele abriu o canal, em compartilhar, ele falou assim, não tem como ficar parado nisso. Então, tá tudo falado. Esse é o convite para vocês, para estarmos com a gente esse mês. Claro que a gente vai fazer muitos trabalhos depois de maio, mas esse mês de maio, a gente fazer esse movimento da energia poderosa de união da jornada das chamas gêmeas. É isso, né? É isso.
Até o próximo vídeo. Um beijo. Tchau, tchau. Ah, gente, peraí, nós esquecemos uma coisa. Nesta quinta-feira, então, parte da jornada de vídeos e desse movimento maravilhoso que nós vamos fazer aqui. Nesta quinta, dia 8, nós vamos fazer uma live ao vivo aqui no canal às 8 horas da noite, 20 horas de Brasília, tá? Então, convidem as amigas, compartilhem, esteja com a gente, porque a gente quer fazer esse movimento de conversar com vocês e a gente lançar aí o mês de maio a jornada de união das chamas gêmeas com vocês. Até quinta! Até quinta. Tchau, tchau.